music, please. De absoluto, só a relatividade. Olá, senhores. Eu sou o professor Noronha e vim apresentar para vocês algumas aulas de física. O tema da nossa aula será equações dimensionais e sistemas de unidades. Então, vamos começar definindo alguns termos de física. Por exemplo, a grandeza física. O que é uma grandeza física? Nós temos ideia da grandeza física como sendo algo que está associado a uma medida. Evidentemente, mais tarde, vamos definir o que é a medida física. Mas a grandeza física, para nós, corresponde exatamente à mesma ideia que se tem de substantivo em português. A grandeza física corresponde à ideia do substantivo em português. Da mesma maneira como a grandeza corresponde à ideia do substantivo em português, temos também a ideia do adjetivo. O adjetivo em português, para nós em física, chama-se a unidade. A unidade corresponde à ideia do adjetivo em português. Então, vamos apresentar aqui para vocês uma maneira que nós temos de comparar grandezas. Como se comparam as grandezas? Através das equações dimensionais. As equações dimensionais vão representar, então, para nós, a relação que existe entre grandezas. Essas grandezas podem ser classificadas de várias maneiras. Por exemplo, nós podemos classificar as grandezas em escalares e vetoriais. O que são as grandezas ditas escalares? São aquelas cuja soma se faz através de um processo escalar. O que são as grandezas vetoriais? Grandezas vetoriais são aquelas cuja soma se faz através da regra do paralelogramo. Então, quando nós somarmos grandezas vetoriais, nós estaremos somando, além dos seus valores, seus módulos, sua direção e seu sentido. As grandezas também podem ser definidas como fundamentais ou derivadas. O que são grandezas fundamentais? São aquelas que nós escolhemos arbitrariamente para sistemas de unidades. As grandezas derivadas são todas aquelas que serão definidas a partir dessas fundamentais. Para isso, nós usamos o chamado Teorema de Bridgman. O Teorema de Bridgman mostra para nós a relação que existe entre as grandezas derivadas e aquelas que foram estipuladas como grandezas fundamentais. Esta equação representa, então, a grandeza derivada G em função de grandezas fundamentais G1, G2, G3, G4, Gn, elevadas aos expoentes alfa, beta, gama, ômega. Observe que nesta equação nós estamos estabelecendo a relação que existe entre esta grandeza, que é a grandeza derivada, com estas grandezas que são as fundamentais, onde o G maiúsculo é a grandeza derivada, o K é uma constante matemática e o G minúsculo representam grandezas arbitrariamente escolhidas como fundamentais. Observe que algumas grandezas fundamentais clássicas são o comprimento, onde L é a dimensional de comprimento, a massa, que tem dimensional M maiúsculo, tempo, que tem dimensional T maiúsculo. Notaram que as dimensionais são representadas sempre por letras maiúsculas.
Quando elas são fundamentais, elas aparecem assim, com essa forma simples. Vamos a alguns exemplos. Por exemplo, a área de um triângulo. Todos vocês sabem que a área de um triângulo é dada pelo produto da base, pela altura, pela constante matemática meio. Pegamos, por exemplo, a área de um retângulo. É a base vezes a altura vezes a constante matemática 1. Vamos pegar, por exemplo, a área da circunferência de círculo. É π vezes o raio vezes o raio. Geralmente se diz aqui o raio ao quadrado. Observe que em todas essas expressões para cálculo da área, o que nós tínhamos era sempre um número vezes duas dimensões de comprimento. Então, a área será, para qualquer figura imaginada, um número vezes um comprimento vezes um comprimento. Podemos, então, dimensionar, isto é, comparar a grandeza derivada área com as nossas grandezas consideradas fundamentais. Colocamos o símbolo entre colchetes, significando que é uma equação dimensional. Então, a dimensional de área é igual a dimensional de K, constante matemática, vezes 2 vezes a dimensional de comprimento, isto é, comprimento ao quadrado. Vamos pensar nessa constante matemática. A constante matemática, ela independe do comprimento, independe da massa e independe do tempo. A sua dimensional será L a 0, M a 0, T a 0. O que significa que essa constante matemática não depende de comprimento, não depende de massa e nem depende do tempo. Observe, não se pode confundir uma constante matemática com uma constante física. As constantes físicas, às vezes, dependem de comprimento, massa, tempo ou outras grandezas relacionadas a ela. Mas a grandeza matemática terá sempre dimensional L0, M0, T0. Então, a equação dimensional de área será L ao quadrado, M a 0, T a 0. O que significa essa expressão? Que a área está vinculada a duas dimensões de comprimento, não está vinculada à massa, nem está vinculada a tempo. Por exemplo, se você pensar numa sala, se você dobrar uma das dimensões de comprimento dela, a sua área dobra. Se você, além de dobrar uma das dimensões, triplicar a outra, a sua sala terá uma área 6 vezes maior. Mas, se a sala estiver cheia de gente ou vazia, a área continua a mesma. Por quê? Porque a área independe de massa. Está na cara que a área independe de tempo. O que significa isso? Significa que depois de um ano, depois de 2 anos, a área continua exatamente a mesma. Vamos pegar um outro exemplo, a velocidade. Define-se a velocidade, fisicamente, como sendo a variação da posição na variação do tempo. Vamos então fazer a equação dimensional da velocidade. Vamos então colocar entre colchetes ΔS representando variação de posição, ΔT representando a variação de tempo. Quem é a variação de posição? É um comprimento. Quem é a variação de tempo? É um tempo. Substituindo então pelas suas correspondentes, ficamos com dimensional de velocidade será L m0 t a menos 1. O que significa essa fórmula? Significa que a velocidade está vinculada ao comprimento, não está vinculada à massa e está vinculada inversamente com o tempo. O que significa isso? Se eu tiver o mesmo comprimento, se o tempo aumentar,
a velocidade terá ficado menor. Vamos pegar um outro exemplo, a grandeza aceleração. Definimos a grandeza aceleração como sendo a variação da velocidade em uma variação de tempo. Vamos fazer então a equação dimensional. A equação dimensional de aceleração será a equação dimensional da variação de velocidade pela equação dimensional da variação do tempo. A equação dimensional da variação de velocidade é a mesma equação dimensional da velocidade que vimos no exemplo anterior. Então, a dimensional de aceleração será Lm0 T-2. O que significa isso? Que a aceleração está diretamente relacionada ao comprimento, não depende da massa e varia inversamente com o tempo ao quadrado. Pegamos um outro exemplo. Vamos ver o que é uma força. A força é definida fisicamente como o produto da massa pela aceleração. Então, a dimensional de força será Lm T-2. Observe que agora essa grandeza, força, ela está ligada ao comprimento, está ligada à massa e está ligada ao tempo. Observem realmente que se a massa aumenta, a força também aumenta. Experiência que pode ser realizada facilmente quando você empurra um caixote de madeira sobre o chão. Se o caixote for cheio de areia, isto é, se aumentarmos a massa, a força que você vai fazer para empurrar esse caixote também vai aumentar. Vamos pegar um outro exemplo ainda, o trabalho. Trabalho representa-se ou pela letra W maiúsculo ou pela letra tal em grego. Como a gente usa muitos livros em inglês, a gente pega o símbolo da palavra inglesa work. Então, o trabalho será o produto da força pelo deslocamento, pelo cosseno do ângulo entre a direção da força e a direção do deslocamento. Precisamos tomar cuidado com essa fórmula, porque esta fórmula só é possível se essa força for constante. Vamos ver futuramente situações onde essa força varia e, como tal, essa fórmula sofre alguma modificação. Então, o trabalho para uma força constante é dado por força por deslocamento pelo cosseno do ângulo entre a direção da força e a direção do deslocamento. Vamos, então, fazer a equação dimensional. A dimensional de trabalho será a dimensional da força pela dimensional do deslocamento pela dimensional do cosseno de θ. Então, fazendo-se a equação dimensional, encontramos L ao quadrado, mt a menos 2. Observaram que aquele cosseno de θ, quando foi dimensionado, desapareceu? Por que acontece isso? Porque cosseno de θ é uma constante matemática. Se é uma constante matemática, não aparece, já que toda constante matemática tem dimensional L0, M0, T0, que corresponde a 1. Vamos ver, então, a equação de trabalho, onde temos duas variações de comprimento, temos uma massa e temos duas variações para tempo inversamente. Vamos, então, pegar um outro exemplo, a grandeza potência. Definimos a potência como sendo a relação entre o trabalho desenvolvido em um determinado intervalo de tempo e esse intervalo de tempo. Vamos, então, fazer a equação dimensional de potência. Então, a dimensional de potência será dimensional de trabalho pela dimensional do tempo. Que nessa expressão, a gente observa, outra vez, duas dimensões de comprimento, uma dimensão de massa e agora três dimensões inversas para tempo.
Então, a dimensional de potência será L2mTA-3. Vamos pegar ainda mais um exemplo. Vamos pegar a massa específica. Precisamos tomar muito cuidado em física com os termos usados. Massa específica representa a relação entre a massa de um corpo e o seu volume. É comum em física fazer-se confusão com outro termo chamado densidade. Isto daqui é a massa específica ou densidade absoluta. Quando falarmos apenas densidade, não será esta grandeza. Nós vamos ver futuramente, numa aula de hidrostática, como definirmos a densidade. Mas aqui o que nós temos é a massa específica, representando a relação entre a massa e o volume. Vamos então à dimensional. A dimensional de massa específica será a dimensional da massa pela dimensional do volume. Observem que isto vai nos apresentar LA-3 MTA0. O que está significando isso? Está significando que a massa específica não depende de tempo. Realmente, se pegarmos um exemplo, como por exemplo, a massa específica da água, 1 grama por centímetro cúbico, ela é 1 grama por centímetro cúbico daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos. Mas, observe que ela varia inversamente com 3 dimensões de comprimento. O que quer dizer isso? Se um corpo tiver qualquer dimensão de comprimento aumentada, a sua massa específica será diminuída, porque o expoente aqui é um expoente negativo. Vamos ver então um dos usos das equações dimensionais. O princípio da homogeneidade das equações físicas. O que significa isso? Que uma equação física tem que ter a dimensional do termo antes do sinal de igual exatamente igual à dimensional do termo após o sinal de igual. Então, vamos pegar como exemplo um exercício. A potência P da hélice de um avião depende do raio R dessa hélice, da velocidade angular e da massa específica do ar. Um aluno fica em dúvida se a expressão que demonstra a relação entre as grandezas é K ômega 3 R a quinta Mi ou K ômega 5 R a 3 Mi, sendo que K é uma constante adimensional, é uma constante matemática. Então, identifique a equação correta, justificando qual a sua afirmação. Observem que a melhor maneira de se resolver esse exercício é resolvendo a equação dimensional da potência da hélice do avião. Então, vamos pegar a solução. A potência dimensional será igual à dimensional da constante matemática, a dimensional da velocidade angular elevada a um alfa, a dimensional do raio elevada ao beta, a dimensional de massa específica elevada a gama. Como vocês estão vendo, é exatamente a aplicação do teorema de Bridgman. Cada grandeza derivada, ela é função de outras grandezas que eu estipulo arbitrariamente como fundamentais. Então, a equação dimensional de potência, vimos anteriormente, L ao quadrado, MTA menos 3. A constante matemática tem dimensional 1. Ômega, velocidade angular, tem dimensional T a menos 1. Observe o expoente alfa. O raio corresponde a um comprimento. Então, está aqui como L elevado a beta. A massa específica, como vimos, é ML a menos 3. Observe que aqui escreveríamos T a 0,
No meio das contas, nós não precisamos colocar isso, já que todo número diferente de zero elevado a um expoente zero é igual a 1. Então, não colocamos. O que se observa? Observa-se que, em relação à massa, 1 é igual a gama. Observa-se que, em relação ao tempo, menos 3 é igual a menos alfa, significando alfa igual a 3. Quanto a L, observa-se 2 igual beta menos 3, significando beta igual a 5. Portanto, a fórmula correta é potência igual K, ômega elevado a 3, R a 5, massa específica a 1. Como vocês viram, isso é um dos usos da dimensional, não é o único uso. Nós temos outros usos para a dimensional. Vamos ver um outro exercício como exemplo. A famosa equação de Einstein. A energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. O exercício nos diz, se E tem dimensão de energia, M tem uma dimensão de massa, C representa a seguinte grandeza. As opções são força, torque, aceleração ou velocidade. Então, vamos fazer a equação dimensional para ver como se satisfaria essa solução. Observe, a energia dimensional será a massa dimensional vezes a dimensional de C ao quadrado. Como energia corresponde a trabalho, temos a energia mL2TA-2 igual a massa vezes C ao quadrado. Ou, desaparecendo a massa, L2TA-2 igual a C ao quadrado. Extraindo-se a raiz quadrada de ambos os termos, observamos LTA-1 igual a C. Observem que essa é a dimensional de velocidade, que é, então, a opção letra D de dado. E aí, você já ouviu falar na teoria da relatividade? Já algumas vezes, Desenvolvida por Albert Einstein? sem dúvida. Então, vamos ver se você consegue dar umas voltas de bicicleta para ver se tem a mesma inspiração que ele. Ok? Beleza? E aí, você é melhor de física ou de andar de bicicleta? Eu acho que é de andar de bicicleta. Você já ouviu falar no Albert Einstein? Já. Aquele cientista que fez a teoria da relatividade? Aham. Vamos fazer uma experiência? Vamos? Quero ver se você consegue dar algumas voltas com essa bicicleta. Tem que andar em círculos. E aí, deu pra ficar tonto? Deu. Então a teoria foi comprovada. O senhor já ouviu falar no Albert Einstein? Não. Não, então. É um cientista que desenvolveu a teoria da relatividade. Então, eu queria saber se o senhor poderia fazer a experiência, dar uma volta com essa bicicleta aqui pra gente. Toda a vida. Pode ser agora? Pode. Vamos nessa? Resta saber se ele vai voltar. Parabéns! Obrigado. O senhor acabou de comprovar a teoria da relatividade. Eu com 50 anos tô andando bem, né? E aí, você já ouviu falar na teoria da relatividade? Já. Já? Vamos fazer uma experiência e ver se ela realmente funciona. Vamos, mano. Bem, como pareceria o mundo se eu me movesse na velocidade da luz? Quem fez essa pergunta foi Albert Einstein. E daí foi que saiu a teoria da relatividade. Sistemas de unidades. Vamos então observar que muitas vezes, quando escolhemos uma unidade, ela fica muito grande para aquilo que a gente precisa, ou às vezes muito pequena. Então,
usamos, junto com a unidade, alguns prefixos que aumentam ou diminuem essa unidade. Os principais prefixos que aumentam são deca, significando 10 a 1. Depois, hecto, significando 10 a 2. Quilo, significando 10 a 3. Observe, fisicamente, quilo significa 1000. Então, uma massa não pode ser referida como 1 quilo. É 1 quilograma, porque quilo é o prefixo que significa 1000. Depois, mega, significando 1 milhão, 10 a sexta. Giga, significando 10 a nona. Tera, significando 10 a 12. Peta, significando 10 a 15. Esa, significando 10 a 18. Esses prefixos, então, servem para aumentar o valor da unidade. Vamos ver agora os prefixos que representam a diminuição da unidade. Então, desce significa 10 a menos 1 ou 1/10. Cente significa 10 a menos 2 ou 1/100. Mille significa 10 a menos 3 ou 1/1000. Micro significa 10 a menos 6. Nano significa 10 a menos 9. Pico significa 10 a menos 12. Fento significa 10 a menos 15. Ato significa 10 a menos 18. Estes dois prefixos são pouco usados, bastante usados, porém, em termos de eletricidade. Em capacitores, usamos muito esses prefixos, porque a nossa unidade básica, que é o farad, é muito grande. Então, precisamos usar prefixos diminutivos para cálculo dos capacitores. Cuidado! Um angstrom é uma unidade de comprimento que vale 10 a menos 10 metros. Angstrom não é prefixo. Vamos apresentar, então, as 7 grandezas fundamentais do SI. Chama-se o SI o Sistema Internacional de Unidades. O Sistema Internacional de Unidades foi estipulado tentando se fazer um sistema universal para se usar em todos os livros didáticos, ingleses, franceses, brasileiros, portugueses, de tal maneira que um estudante, estudando no Brasil, pudesse acompanhar o mesmo sistema de unidades nas demais línguas. Vamos, então, observar, primeiro, a unidade de comprimento. A unidade de comprimento é o metro. Segundo, a unidade de massa chama-se quilograma. Observe o prefixo quilo, que significa 10 a terceira. Então, 1 quilograma vale 1000 gramas. Terceiro, o tempo. A sua unidade é o segundo. Como vocês veem, essas 3 unidades, comprimento, massa e tempo, representam as letras M, K, S, que era o nome desse sistema primitivamente, hoje em dia chamado de SI. Quarta unidade é a quantidade de matéria ou mol. Quinta é a temperatura termodinâmica, cuja unidade é o Kelvin. Sexta é a intensidade de corrente elétrica com unidade ampere. Sétima, a intensidade luminosa, cuja unidade é a candela. São essas, então, as 7 unidades fundamentais do SI. Observe que estas unidades servem de padrão para todas as demais em física. Nós mostramos alguns exemplos inicialmente na aula para vocês, só de grandezas mecânicas. Naquelas grandezas mecânicas, só trabalhávamos com comprimento, massa e tempo. Mas para que possa se fazer todo o sistema dentro da física, nós precisamos dessas 4 últimas apresentadas agora. Existem ainda 2 unidades acessórias. Nós temos como unidades suplementares a unidade de ângulo plano, chamada
radiano. E a unidade de ângulo sólido chamada esterradiano. Então, vamos pegar alguns exemplos. A velocidade. No sistema CGS é centímetro por segundo ou centímetro segundo a menos 1. No sistema MKS. No sistema MKS, que se confunde com SI, é metro por segundo ou metro segundo a menos 1. No sistema técnico MKGF-S, metro por segundo ou metro segundo a menos 1. E existe uma unidade fora dos sistemas, mas que é muito usada, é o quilômetro por hora, tal que 36 km por hora corresponde a 10 metros por segundo. Vamos pegar um outro exemplo, a aceleração. No sistema CGS, centímetro por segundo ao quadrado ou centímetro segundo a menos 2. No MKS, que é o SI, metro por segundo ao quadrado ou metro segundo a menos 2. No sistema MKGFS, metro por segundo ao quadrado ou metro segundo a menos 2. Aqui não temos outras unidades fora do sistema. Vamos a outro exemplo, a força. No sistema CGS é a Dina, símbolo de YN. No sistema MKS, que é o SI, é o Newton. No sistema técnico é o KGF, quilograma-força. Vamos então a um exercício. Vamos ver qual é a relação entre o joule e o erg. O joule é a unidade de trabalho no sistema MKS ou SI. O erg é a unidade de trabalho no sistema CGS. Então vamos ver como resolver isso através de uma dimensional. Como são unidades de trabalho, colocamos a dimensional de trabalho. L2, MT a menos 2. Agora, vamos colocar para o SI, MKS, joule, que é o trabalho, o comprimento ao quadrado, a massa vezes o tempo a menos 2. Repetimos para o sistema CGS. Então, o trabalho é erg, a unidade de comprimento ao quadrado, vezes a massa, vezes segundo a menos 2. Agora, vamos dividir membro a membro essas duas expressões. Joule sobre erg, metro quadrado sobre centímetro quadrado, quilograma sobre grama, segundo a menos 2, segundo a menos 2. Na divisão, esse termo vai desaparecer. Transformando, como os vimos naquela tabela, os prefixos nas suas potências 10, substituímos centi por 10 a menos 2. Substituímos o quilo por 10 a terceira. Como vocês veem, esta unidade vai desaparecer. Esta unidade vai desaparecer quando elevarmos ao quadrado. Cuidado! Elevando ao quadrado, aqui fica 10 a menos 4. Então, o nosso sistema fica joule sobre erg, 10 a terceira sobre 10 a menos 4. Matematicamente, resolvemos, subtraindo algebricamente os expoentes. Ficamos, então, com joule igual a 10 a sétima ergs. Observe que acabamos de achar a relação entre joule e erg. Nessa aula de hoje, você aprendeu que uma equação física só existe quando a dimensional de um lado é igual à dimensional do outro de igual. Você pode treinar isso agora em casa com vários exercícios. Também podemos fazer vários exercícios tentando ver a relação entre diferentes unidades. Por exemplo, a unidade de pressão no SI chama-se Pascal. A unidade de pressão no CGS chama-se bária. Experimente fazer em casa, como você aprendeu aqui, a relação entre o Pascal e a bária. Uma dica, você deve encontrar que um Pascal vale 10 bárias. Com isso, nos despedimos até a próxima aula. Na aula de hoje, estudamos as equações dimensionais e sistemas de unidades.
Lembre-se então, primeiro, Teorema de Bridgman. Segundo, as principais tabelas de prefixos aumentativos e diminutivos. Terceiro, o uso grande de dimensionais, quer seja para homogeneidade de equações físicas, quer seja para transformações de unidades. Vimos também as diferentes maneiras de classificar grandezas. Você, então, pode classificar as grandezas de várias maneiras. Lembre-se, grandezas escalares e vetoriais, grandezas fundamentais e derivadas e outras que vamos ver ainda no decorrer do nosso curso. Bons estudos! Observe, essa matéria, ela é primordial em todos os programas dos vestibulares. Ela aparece, quer seja nos vestibulares do IME, do ITA, das universidades federais e mesmo das particulares, como primeiro tópico. Mas, de um modo geral, isso não é explorado em termos de ensino de segundo grau. Então, é preciso que o aluno seja capaz de, ao final desta aula, aprender como resolver um problema ou um exercício envolvendo uma equação dimensional.